Olá pessoal, quer estar bem informado sobre tudo o que vai acontecer em Amanhã é para Sempre? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E lembrando que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição da emissora. Segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Bárbara e Santiago conversam na Lactus. E ela pergunta se a Aurora falou o nome do sujeito que supostamente a mesma teria se deitado. Ele responde dizendo que a Aurora aceitou tudo, e Bárbara finge consolá-lo. E ela pergunta se a Aurora não se atreveu a dar nenhuma explicação. Santiago nega com a cabeça, e ainda diz que depois de ver a Aurora, percebeu que se a vida voltasse atrás, ele ainda se apaixonaria por ela novamente. Em pensamento, Bárbara diz, então ela não contou nada sobre a gravidez. E novamente consola ele, dizendo que o mesmo é um homem maravilhoso e que não deveria se abalar por nada, pois isso é só incidente na vida dele. Santiago fala que quer ir embora, porque não tem nada impedindo dele ficar lá, e que não quer olhar novamente na cara de Aurora. Assim que Santiago sai da sala, Bárbara diz, agora tenho certeza que não vou dividir meu neto e nem minha filha com ninguém. Franco pergunta a Steve se ele conseguiu falar com Vênus. E Steve responde que sim, e conta que tirou ela do apartamento de Camilo, e que ela prometeu não contar nada do plano, e também até porque ela está agradecida a Franco e não quer prejudicá-lo. Steve diz também que Vênus quer continuar com o jogo até o fim, assim como combinado, e fazer Camilo se apaixonar por ela. Franco nega por medo que Vênus saia machucada por Camilo assim que ele descobrir. Steve diz para Eduardo que para Vênus todos os homens são iguais. E Franco diz que Fernanda pensa o mesmo, pois ela acidentalmente viu o beijo que Gardenia o deu. E ela acha que o esporte favorito de Franco Santoro é beijar quantas mulheres passarem pela sua frente. E que antes de ir embora, diz que está muito contra gosto que teria que continuar mantendo contato com ele, sabendo que ele era algo assim, como um monstro ou um tarado sexual. Steve pergunta o que ele respondeu. Ele diz, nada. O que eu queria que tivesse respondido, Steve? Se enganou que não era eu? Ou foi Gardenia que me beijou? Porque está apaixonada por mim desde que éramos criança? E porque na verdade não sou Franco Santoro e sim Eduardo Juarez? E como se não bastasse, receber uma ligação de Bárbara Greco e ela está para chegar. E mais, vai me levar para conhecer Artêmio Bravo. Steve fica chocado. Steve diz a ele, Artêmio Bravo? Foi ele que mandou os espiões para bisbilhotar essa casa, não é? Foi ele que mandou aqueles caras perguntarem para Gardenia qual era o nome de Franco Santoro? Franco acena com a cabeça que sim. E ele diz, e foi ele que mandou matar o Padre Bosco. E ainda bem que não conseguiu. E o nome da certidão de nascimento que minha mãe deixou com Liliana, ou seja, o filho da Ana Gregório. E Steve diz a Franco que o que ele vai fazer é o mesmo que cutucar o leão com a vara curta, e que Artêmio é o maior inimigo de Eduardo Juarez. Franco diz que não sabe o que Artêmio quer com ele. Steve diz a Eduardo que Artêmio manda matar quando ele acha que é preciso. Eduardo diz que mesmo assim ainda irá, pois senão ele poderá perder a única pessoa que tem contato com Liliana. Steve diz a Eduardo que isso pode ser um plano de Bárbara e de Artêmio para matá-lo. Eduardo diz que já tem pensado sobre isso. E também que se Bárbara matou Montserrat, amando de Artêmio, então não seria nenhum problema de dar um fio nele. Bárbara diz enquanto dirige seu carro, tenho que pensar muito bem para agir. Com o dinheiro dos Elisados em meu poder e o fim de Artêmio Bravo, finalmente vou me dedicar a quem realmente me interessa na vida. No convento, a madre pergunta a Aurora se ela está se sentindo melhor. A Aurora diz que só um pouco, e que não conseguiu falar nada do que realmente aconteceu para Santiago, e que a madrasta dele falou que viu ela com um homem, e não explicou que foi seu irmão, e diz também que no fundo até agradece. E se Santiago despreza por achar que ela enganou com outro homem, um homem desconhecido, imagine a reação dele se soubesse que era seu próprio irmão. A madre concorda e diz que ele tem o direito de saber tudo o que aconteceu.
e pergunta para a menina se ela contou sobre a gravidez. Ela responde que não. Camilo e Natasha fazem amor. Steve questiona Eduardo sobre Fernanda ter descoberto sua verdadeira identidade. Eduardo responde que talvez, já que Gardênia foi trabalhar na Lactus e pela raiva que tem dele, um dos seus ataques poderia ter revelado a verdade. Steve sugere a Eduardo que não vá ao encontro, mas ele se recusa, porque Bárbara perceberia que ele não confia nela, e ele perderia a única chance de libertar Liliana. Na Lactus, Fernanda pergunta a Gardênia o porquê ela ter desistido de Franco, e diz que sabe de tudo, e que Gardênia deveria ter contado a ela. Florzinha entra na sala de Fernanda e avisa que o homem que estava à sua procura no outro dia quer vê-la. Gardênia mente para Fernanda ao dizer que Franco estava pressionando. Fernanda diz que sente muito e agradece a Gardênia pela confiança. Fernanda se encontra no estacionamento com o homem. Rubiel conta toda a verdade a ela sobre Adriano e até entrega as provas. Adriano se lamenta para sua mãe, dizendo que Fernanda mudou desde que ele voltou para a fazenda, que agora ela está orgulhosa, estúpida e, pior, está o traindo com Franco Santoro. Úrsula tenta consolá-lo e diz que ele não deve aceitar o divórcio e dá conselhos para que ele recupere Fernanda. No carro, Bárbara diz para Franco para eles serem cautelosos, pois Artêmio é astuto e poderia levar Liliana para bem longe. Eles chegam no local do encontro e Franco pergunta para Bárbara o que ela espera que ele faça quando se encontrar com Artêmio. Ela responde que ele deve observar bem e estudar, analisar e gravar ele em sua memória. No escritório, Adriano propõe a Fernanda para passarem a lua de mel com ele. Bárbara pede para Franco entrar sozinho para se encontrar com Artêmio. Adriano entrega uma caixa de joia para Fernanda e nela havia um convite para a lua de mel. Ele também entrega um colar para que ela use no encontro. Priscila vai até a casa de Vladimir, pois o mesmo afirma ter recebido uma carta do irmão dela. Vladimir finge procurar a carta. Gardênia diz a Florzinha que se arrepende de ter contado uma mentira para Fernanda e fica preocupada que Fernanda diga ao Santoro. Artêmio e Franco Santoro conversam. Artêmio diz gostar do estilo de Santoro e que eles vão se entender muito bem, e que é importante que haja confiança entre eles, e essa é a condição para Franco ver Liliana. Santiago diz para Fernanda tudo o que aconteceu sobre a Aurora. Fernanda diz a Santiago que pode ser uma mentira da hiena. Santiago eleva o tom de voz e diz que não ter sentido. E Fernanda revela a ele que a hiena pode fazer qualquer coisa. Ele pergunta o porquê dela dizer isso. A Fernanda se exalta e fala que foi Bárbara quem colocou Liliana no hospício sem ter cometido nenhum crime. E também confessa que foi Bárbara que matou sua mãe. Franco pergunta a Artêmio se Liliana está bem. Ele responde que está melhor do que antes e conta que irá levá-lo até Liliana. Artêmio diz que não vê problema que Santoro visite Lili, mas que Franco precisa entender que ela só irá sair de lá quando ela decidir ou só quando ele morrer. E acrescenta que naquela casa Liliana não é uma prisioneira. Franco diz que talvez Liliana não saiba qual é a diferença entre estar livre ou estar presa, já que ela passou 15 anos da vida dela em uma clínica. Artêmio diz: ninguém a obriga a ficar aqui, porque você mesma não comprova. Santiago fica revoltado e fala para Fernanda que eles têm que desmascarar a Bárbara na frente do seu pai, para que ele saiba que todos esses anos ficou casado com uma assassina. Fernanda tenta tranquilizá-lo e diz que Franco acha que não é o momento adequado, porque para as autoridades uma gravação não é suficiente. Gardênia quase conta toda a verdade para a Florzinha sobre Franco Santoro ser Eduardo Juarez. Fernanda aconselha Santiago a ir atrás de Aurora e se acertar com ela, e ir embora para bem longe e serem felizes juntos. Santiago fica receoso em deixar a irmã. Ao reencontrar Liliana, a mesma diz a Artêmio que reconhece Franco Santoro. Fernanda conta a Santiago
que Adriano saiu da cadeia porque Bárbara depôs a favor. Santiago diz ter vontade de acabar com Adriano. Fernanda insiste que Santiago deve ir embora e procurar sua felicidade junto da Aurora. Aníbal aparece no apartamento de Vladimir e questiona Priscila sobre o que ela está fazendo lá. Artêmio diz, depois de voltar para o escritório da casa, que Liliana está melhor do que quando vivia na clínica e que Elizaldes a deixou abandonada. E também pergunta a Franco Santoro o porquê de tanto interesse particular nela. Franco responde não haver nenhum interesse particular e que o desaparecimento da filha de Gonçalo pode afetar nas operações da Lactus e a Power Milk. Artêmio diz que se Liliana não quer viver com o pai, isso não se chama desaparecimento, mas sim libertação. E ainda questiona de onde vem esse interesse pela família Elizalde. Vladimir diz a Aníbal que Priscila pediu para ele fazer o mapa astral do bebê. A Aníbal pergunta a Priscila por que ela não disse que tinha uma amizade com Vladimir e que ela sabia muito bem que ele foi mandado embora da empresa. Priscila diz a Aníbal que não é amiga de Vladimir, que só conhece, e que ela soube que ele fazia mapa astral e pediu para fazer do seu filho.